Bom, pessoal, vamos falar sobre a questão 36 do curso de formação de sargentos 2014, prova que foi em abril. Essa questão ela tem o seguinte enunciado: um pote de base retangular com 15 cm de comprimento por 8 cm de largura contém açúcar até uma altura de 15 cm, conforme mostra a figura. 8 cm, 15 com uma altura de 15. Isso é o que está na prova. Para fazer alguns doces, foram retirados desse pote 4 xícaras de açúcar, todas com 240 centímetros cúbicos de capacidade, o que fez com que esse açúcar dentro desse pote atingisse uma nova altura, ou seja, abaixasse de altura, em centímetros. Qual seria essa altura? Então a pergunta da questão é: depois que eu usei o açúcar, qual é a altura que ficou o volume de açúcar? Bom, antes de começar essa questão, vamos entender antes um negócio básico aqui de geometria. Para resolver essa questão, a gente precisa saber calcular área e volume. A conta é rápida, mas temos que saber calcular área e volume. Como que a gente vai calcular essa área e volume? Vamos lá. Imagina que você tem lá na sua casa uma caixa d'água. Uma caixa d'água. Certo? Essa caixa d'água tem, sei lá, fictício, 2 metros por 3 metros. Certo? Essa caixa d'água. Ou seja, é o fundo da caixa d'água. Ok? E nessa caixa d'água tem 1 metro de água de altura. Ou seja, aqui ó, você encheu com 1 metro de água. Ok? Como eu descubro a área? Sempre, a área, o que é? A área é a multiplicação dos espaços, é o preenchimento do chão, entendeu? Então essa é a dica para você descobrir a área. Toda vez que você vai descobrir um volume, você tem que descobrir primeiro quanto que é a área do chão, entendeu? Nesse caso aqui, ó, seriam 2 metros vezes 3 metros. Por quê? Seria a mesma coisa que fizesse isso aqui, ó. Certo? Nós temos 1 metro, 2 metros. Aqui nós temos 1 metro, 2 metros, 3 metros. 2 vezes 3 é 6. 6 metros quadrados. Por quê? 1 metro quadrado mais 1 metro quadrado mais 1 metro quadrado. 3 metros quadrados. 1 metro quadrado mais 1 metro quadrado mais 1 metro quadrado. 6 metros quadrados. Então, como que você calcula a área? Você pega a parte externa e multiplica os lados. Okay? No caso aqui, a área seria 3 vezes 2, que é igual a 6 metros quadrados. Okay? E como eu descubro o volume disso? Eu não coloquei 1 metro. Então o que eu faço? Eu peguei essa tampa, que tem 6 metros quadrados, e vou multiplicar pelas alturas que eu vou ganhando. Entendeu? Então aqui, se eu quiser saber o volume dessa caixa d'água, seriam 6 metros vezes 1 metro, que seriam 6 metros cúbicos. Porque ele formou um cubo mesmo. Entendeu? Ah, mas se aqui fossem 2 metros em vez de 1? Aí seriam volume é igual a 6, que já é a área da sua caixa d'água, vezes 2. Que é, os 6 metros quadrados subiram 2 metros quadrados. Ou seja, passou a ter 12 metros cúbicos. Ok? Então é isso. Para fazer a conta a gente vai precisar entender isso daí. Então a área é o chão. E o volume é a altura que esse chão sobe para criar esse volume. Okay? Funciona exatamente desse jeito. Vou apagar para que a gente possa fazer as contas. Bom, como a gente já entendeu o que é área e o que é volume, que essa questão é só isso, ela é área e volume, certo? Então, nós temos que descobrir o quanto que baixou esse volume dentro dessa conta. Como eu vou descobrir isso? Primeiro eu tenho que usar os dados que a conta já me dá, certo? Então ele já falou para mim o seguinte, ó, desse volume que já tem aqui, esse potinho está cheio de açúcar. Desse volume que já tem aqui, eu já tirei 4 xícaras. Então aqui, ó, 4 xícaras, que tem 240 centímetros cúbicos cada xícara, certo? Ele falou isso lá no enunciado. Tá? Então a primeira coisa que eu já tenho que saber é o seguinte: se eu tirei 4 xícaras daqui e quero saber o volume, tudo que é cúbico é volume, tudo que é quadrado é área, e tudo que não é nada é a própria unidade. Então isso já é uma dica, entendeu?
Vamos lá. Primeiro eu vou descobrir quanto de açúcar saiu, certo? Então eu pego 240 que tem em cada xícara, centímetros cúbicos, vezes 4. 4 vezes 0, 0, 4 vezes 4, 16, sobe 1, 4 vezes 4, 8, mais 1, 9. Então, ao todo, saíram 960 centímetros cúbicos daqui. Isso eu já sei. Vou guardar porque eu vou usar ele depois, ok? Tá. Qual é a lógica? Se eu tinha um volume X e tirei um outro volume, gerou um volume Y. Ok? É mais ou menos assim, certo? Então, se eu quero descobrir o quanto que ela baixou, eu também tenho que descobrir que volume tem aqui. Eu já descobri o volume que eu tirei, mas eu não descobri o volume que eu tenho todo antes de tirar. Então é isso que eu vou descobrir primeiro. Okay? Como eu vou descobrir esse volume? Seguindo aquele mesmo entendimento. Ó, imagina aqui ó, que a gente vai fazer uma coisa mais 3D, transparente, entendeu? Para vocês entenderem. Certo? Que é o chão do nosso pote, tá bom? O volume que é? É a área vezes a altura. É a área vezes a altura, tá? Como eu vou descobrir? Primeiro eu vou descobrir essa área. Então, o pote tem área igual a 8 vezes 15. Às vezes as unidades podem vir diferentes, uma com metro, outra com centímetros, aí você tem que deixar as duas áreas, as duas unidades iguais, entendeu? Como aqui elas já estão igual, está mais fácil de trabalhar, certo? Então a gente vai fazer a conta. 8 vezes 15 vai dar 120. Ok? Então a gente já sabe que a área desse pote é 120 centímetros quadrados, independente de quanto tem de volume aí, tá? Tudo bem. E agora? Agora eu preciso saber o volume. O que é o volume? Não é a altura vezes a área? Então eu já tenho a área, certo? Então o pote tem volume igual a área, que é 120, vezes a altura que a gente vai representar pela letra H, que é o mais usado. Às vezes na prova pode vir até assim, em alguma outra prova, não nessa questão. Então substituo o volume do pote é igual à área, 120 centímetros quadrados, vezes a altura do pote, que é 15 centímetros. Okay? O volume desse açúcar primeiro, que é o que estava cheio, é igual a 120 vezes 15, que vai dar 1.800 centímetros cúbicos. Ok? Então, descobri o volume do pote. Tá? Esse é o volume do pote total. Certo? Bom, agora ficou mais fácil. Se eu tenho um volume inicial e tenho um volume retirado, obviamente eu vou restar o volume final, que é o que vai dar a minha resposta. Como? Então eu pego o volume do pote, agora vamos vir para cá. Eu pego o volume do pote, que é igual a 1.800, tiro o volume da xícara, que é igual a 960, eu vou ter o volume de sobra, certo? Que é 840 centímetros cúbicos, ok? Então, aqui a gente já sabe mais ou menos, já sabe já o volume que restou. Bom, então a gente teve o volume inicial, tiramos o volume que a gente já usou, sobrou um volume tal. Tá, mas e aí? Mas a pergunta é que altura que está, não que volume que está, certo? Então agora a gente vai usar a fórmula para descobrir essa altura. Como será? Lembrando, o volume é sempre o volume é igual a área vezes a altura, certo? É que a gente representa pela letra H minúscula, ok? Como eu vou descobrir essa altura?
O volume restante eu tenho? Tenho. 840. Tinha 1.800, tirei 960, que são 4 xícaras, me sobrou 840. Então eu vou vir aqui, 840. Certo? 840 é igual à área. O nosso volume diminuiu, mas a área do pote não sofreu alteração. Entendeu? O que sofreu alteração foi só a altura do açúcar. Então a área é a mesma do pote para todas as contas que a gente vai fazer. Então a gente não descobriu que aqui a área é 120? Então aqui a gente põe a área 120, que já é a área padrão do pote, vezes a altura. Certo? Ou seja, eu tenho um chão de 120, quanto de altura ficou? Isso é o que a gente ainda não sabe. A gente vai tentar descobrir. Aí segue aquele padrãozinho de conta que a galera já sabe. Entendeu? 840 é igual a 120 vezes H. 840 dividido por 120. Por que esse dividido por 120? Porque eu vou passar, o 120 está multiplicando H. Aqui, ó. Certo? Quando ele passa para cá, ele passa dividindo, aquela regra básica. Sobrou H. Certo? Agora vamos passar para cá. Faz o espaço. Certo? Isso, invertido é a mesma coisa. Então, a gente sabe que H, que é a altura que a gente está procurando saber, é igual a 840 dividido por 120. Certo? É a mesma coisa que eu fiz aqui. Ó. A ordem dos dados não importa pra gente. H é igual a 7 centímetros. Ah, mas por que centímetro e não é centímetro quadrado? Por quê? Porque o volume é em centímetros cúbicos, a área é em centímetros quadrados e a altura é uma unidade básica, unidade simples, então ela não tem nada. Então, como ela é uma unidade pura, ela não tem nenhum tipo de grau de equação. Então é isso. Ó. Resumindo, achamos o volume total do que a gente queria, achamos o volume de xícaras que foram retiradas e isso gerou um volume restante, que é esse daqui. Ó. Certo? Como ele quer saber quantos centímetros ficaram, ó a dica aqui, ó, quantos centímetros ficaram, certo? É isso que ele quer saber lá, a pergunta ela faz bem desse jeito mesmo. Ó. Entendeu? Atingiu uma nova altura, ou seja, quanto de centímetros ficou, restou, certo? Como ele falou isso, a gente tem que saber do volume restante. Ele poderia ter falado assim, ó, quantos centímetros abaixaram? Aí seria a altura em cima do que eu retirei. Mas como ele quer saber quantos centímetros ficaram, então eu tenho que saber a altura do que ficou, entendeu? O que ficou foram 840 centímetros cúbicos. Ou seja, se aqui tivesse cheio, seria mais ou menos aqui, certo? E aqui sendo 7 centímetros, certo? Estava cheio mais ou menos aqui, estaria cheio. Certo? Mais ou menos aqui. Porque eu peguei esse volume que restou, eu já tinha a área, e eu precisava saber a altura. Quando falta um dado, a gente usa essas contas, ok? Então, descobri o volume que restava, eu já tinha o volume. Eu já sabia a área, e aí só restou saber a altura. Entendeu? Apliquei os conceitos matemáticos aqui normais, que a gente usa habitualmente, entendeu? A resposta deu 7 centímetros, ok? Então, mais uma vez, só para fixar, volume geral, tirei o volume da xícara, descobri o volume que restava. Desse volume que restava, como eu preciso para saber volume, área e altura, elas três eu preciso, eu já tinha o volume e já tinha a área, eu precisava descobrir a altura. Então eu usei a fórmula matemática, que é essa que vocês estão vendo aqui embaixo, para que eu descobrisse quantos centímetros corresponde. Ou seja, para essa mesma área, entendeu? Qual é a relação de altura em centímetros que é para esse volume. Então se o volume aumentar, aumenta a altura. Se o volume abaixar, abaixa a altura. Entendeu? Por quê? Porque essa área não modifica. Ok? É isso aí, pessoal. Então aqui a resposta é a letra B da questão, que é 7 centímetros. Ok? Espero poder ter explicado de uma forma fácil para que vocês pudessem entender. Entendeu?
mas quando for estudar geometria, é importante vocês saberem as relações com relação a área e volume. Isso vai ser muito importante. Essa conta aqui eu até demorei um pouco para poder detalhar um pouco mais, mas a conta em si é até rápida. Volume inicial, volume retirado, o que sobrou, aplica a fórmula, acabou a conta, ok? Obrigado aí e até a próxima.